Quanto à condução do maracujá, hoje comercialmente se recomenda a espaldeira, tá? Que é essa cerca, né, com um fio de arame só em cima, que você vai conduzir a parte principal da planta, né, o cordão principal da planta, e dele vão sair os ramos que vão formar a cortina produtiva. Aqui que vão sair os ramos com as flores que vão produzir os frutos. O espaçamento, claro que é maior, aqui é um matrizeiro bastante restrito, aqui está muito apertado, né? Mas é que eu precisava ter uma quantidade de plantas aqui. Num plantio comercial, o espaçamento vai ser o dobro desse daqui, tá? Até porque eu tenho que estar o tempo todo separando eles aqui, porque eles, né, as plantas têm gavinha, né? E elas costumam se enrolar, então para que eu mantenha a minha planta isolada aqui, porque no caso de um plantio comercial não tem essa necessidade, mas aqui como eu preciso ter certeza da identidade dessa planta, você vê que ela é separada, são separadas, né, umas das outras longitudinalmente, e também aqui na transversal. Eu não deixo que elas se misturem, porque quando eu pegar uma flor daqui para polinizar uma flor daqui, eu tenho certeza que seja de plantas diferentes, elas não podem estar misturadas. Então o espaçamento comercial é maior do que isso aqui, até por caso, por exemplo, se você for mecanizar, né, você precisa ter um espaçamento maior. No caso do plantio em ambiente protegido, esse espaçamento pode ser menor, você consegue colocar um maior número de plantas no espaço, e o cultivo nesses vasos, né, que no caso aqui é a meia bombona, né, está se mostrando bastante interessante, porque ele consegue, são plantas de 3 anos de idade já, estão aqui ainda. Esse ano já estou sentindo que elas estão perdendo, para o ano que vem eu já vou ter, que já está sendo preparado, né, para renovar, mas ainda são plantas produtivas. E qual a vantagem? Você controla todo o solo dali, você não precisa preparar o solo da área inteira, você prepara só o solo, com adubo, com o calcário, só daquele volume de terra. E você vai fazer as adubações de cobertura com uma quantidade bem menor do que você usaria a céu aberto, porque o adubo com certeza vai ficar naquele ambiente. Então você tem até que tomar cuidado, porque se você exagerar no adubo, você mata a planta, porque o ambiente da raiz dela é restrito, né? A raiz não está livre, ela está aprisionada nesse volume aqui. E na economia de água, né? Fundamental também, na maior parte das regiões que produzem, é a irrigação do maracujá. Como ele é uma planta que vegeta muito, ele precisa de irrigação para ser produtivo. Quando está numa área a céu aberto, com a planta no solo, a quantidade de água é muito maior. Aqui no vaso você consegue, com uma quantidade de água muito menor, manter essas plantas aqui, né? E com polinização entre as plantas, polinização manual, você consegue uma alta produtividade do maracujá dentro da estufa. Aqui, por exemplo, no São Paulo, mas ela produzir o ano inteiro, no caso? Dá para produzir o ano inteiro ou não? Não, aí tem outra característica, foi bem lembrada, tem outra característica do maracujá que faz com que a produção dele seja diferente nas diversas regiões do país. Então hoje, como eu falei, a gente produz maracujá do Rio Grande do Sul até o Amazonas, todos os estados, inclusive o Distrito Federal, produz maracujá comercialmente. Porém o maracujá ele tem uma característica que tecnicamente chama de fotoperiodismo, que é o quê? A planta só emite botão floral, né? Ela só vai emitir esses botõezinhos que vão virar flor, depois, tá vendo aqui, ó, a partir do momento em que há 11 horas de luz solar no dia. Tá? Enquanto agora nós estamos diminuindo, né? O nosso dia está diminuindo, daqui a pouco a gente não vai ter, quando chegar ali para maio, mais ou menos, maio, começo de junho, aqui na nossa região, né, que nós estamos praticamente em cima do Tópico Capricórnio aqui, já não tem mais 11 horas de luz solar por dia. Aí a planta para de emitir flor. Então ela vai ficar um tempo sem produzir flor. A partir de outubro, né, quando volta, o dia começa a crescer novamente, né, e volta a ter 11 horas de luz solar, então ela volta a florescer novamente. Então aqui para a nossa situação, a gente consegue produzir o maracujá de 6 a 8 meses por ano, em função da nossa localização geográfica. Quanto mais ao norte você for subindo, norte do estado de São Paulo, nordeste do país, maior é o período de produção, porque o número de horas de sol lá é maior durante o ano. Aí quando você chega perto do Equador, né, que tem sempre a mesma hora de sol e de noite, então você vai ter praticamente próximo ao Equador para baixo ou para cima, você tem produção praticamente o ano todo, porque a planta tem horas de sol para produzir praticamente o ano todo.
Aqui, falando um pouco da poda, tem algum controle que você tem que fazer para ela também não ficar louca aqui, não descer muito? Saiu do varão, o que você faz? Então, ela tem a poda de formação. Então o maracujá, ele tem a poda de formação, que é o quê? Você vai conduzir a planta num cordão único até chegar no arame lá em cima, tá? A partir dele, você vai cortar a ponta e vai lançar dois ramos laterais, dois braços laterais, que vão ser o cordão principal do seu maracujá. No primeiro ano, ele vai produzir os ramos, que vão formar a cortina, que vão produzir. Se você for podar no ano seguinte, então você vai podar esses ramos da cortina, como está visto aqui, ó, com 15, 20 centímetros, tá? Aí dali ele vai soltar uma nova cortina que vai formar mais uma produção, tá? No meu caso aqui, eu não deixo ele encostar no chão. Por conta de facilidade, né? Porque como é muito adensado aqui, se eu deixar, daqui a pouco eu nem consigo mais andar aqui dentro, tem tanta planta. Então eu sempre, ou eu corto as pontas quando chega no chão, ou eu simplesmente viro as pontas para cima, como aqui, por exemplo, tá vendo? E a hora que ele chega no chão, eu viro a ponta para cima e faço ele voltar para cima aqui. Aqui também, em função do espaço muito restrito, eu tiro todas as gavinhas, eu vou cortando as gavinhas, eu não deixo elas ficarem, tá? E não deixo que uma planta se junte com a outra, porque se eu deixar elas crescerem livres, daqui a pouco elas vão estar dando as mãos aqui e eu não consigo mais andar aqui dentro, tá? Na produção comercial, também é interessante você não deixar que as plantas tumultuem entre si, porque você vai passar com pulverizador, você tem que caminhar ali dentro para colher. Então, se você deixar a planta crescer muito livremente, você começa a não poder caminhar. E a outra coisa é não deixar excesso de ramos na planta, tá? Então, todo ano você vai podar, se você for conduzir em ambiente fechado, né, mais do que um ano, para eliminar os ramos velhos, porque os ramos velhos são eles seguram doença se tiver, tá? E para que não fique muito densa a copa, para não ter dificuldade na hora que você precisar pulverizar, do defensivo conseguir atingir o meio da copa. Tá? Eu quero comentar que na maioria dos frutos a gente procura uma coisa mais arejada. E maracujá você vê sempre. Mas o ideal é que você também não deixe ele adensar demais. Tá? Então, assim, caso os seus telespectadores, né, os produtores que têm interesse em adquirir as nossas sementes, né, essas sementes selecionadas, apropriadas para a produção de mudas, podem entrar em contato aqui com a gente no Centro de Frutas do IAC, através do telefone 11 4582 7284. E o e-mail depois vai aparecer aí na tela aí, o e-mail de contato aqui com o Centro de Frutas, que pode ser acessado também. O nosso custo é de R$ 150,00 o milheiro da semente, por 1.000 sementes. O pedido mínimo é de 300 sementes. Principalmente, aqui não, aqui eu posso vender quantas sementes a pessoa quiser. Mas se eu tiver que despachar pelo correio, menos do que 300 sementes acaba não compensando. O trabalho que dá não compensa. Então, o mínimo de 300 sementes, o custo de R$ 150,00 o milheiro, mais as despesas de correio via Sedex, para onde for despachar. A pessoa manda o pedido, a gente manda as informações do quanto fica, como paga, e depois a gente despacha pelo correio via Sedex a semente. Chega na propriedade da pessoa, na casa da pessoa.